Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre os estados físicos da matéria. A gente vai fazer uma revisão sobre os estados físicos da matéria e também falaremos ainda nessa aula sobre classificação da matéria para a gente conseguir avançar na matéria, que é separação de misturas. Os estados físicos da matéria. O que são os estados físicos da matéria? São estados de agregação e nesses estados de agregação, as moléculas, as partículas, as substâncias, elas vão estar numa conformação tal que apresente algumas características que caracterizem esses estados físicos ou estados de agregação, ok? Bom, essas unidades estruturais, o que são as unidades estruturais? É a própria molécula, certo? Então, por exemplo, a água, a molécula da água, a unidade estrutural é a molécula da água. Se a gente está falando de uma barra de ferro, a unidade estrutural é o átomo de ferro. Então, elas serão as mesmas em qualquer estado físico da matéria, ou seja, se eu tenho água líquida, água sólida e água gasosa, a molécula, a unidade estrutural é a mesma. Só que esse estado físico ele vai depender da energia potencial, que é armazenada em ligações químicas, e da energia cinética, que é a energia do movimento que essas moléculas possuem. Bom, só relembrando, existem 3 estados físicos da matéria que vocês estudam, mas já se conhece o plasma e também já se conhece o condensado de Bose-Einstein, que são outros estados físicos da matéria. O estado sólido, qual é a característica do estado sólido? Se eu der um zoom no estado sólido, eu vou ver as partículas dessa maneira aqui. Então, todas bem organizadas e munidas por forças de atrações intensas. Então, essa é a característica do estado sólido. Então, eu tenho partículas muito bem organizadas, muito próximas e unidas por força de atração intensa. Qual é o único movimento que um sólido faz? A vibração. Então, o sólido, para ele se movimentar, você tem que induzir esse movimento, certo? Empurrá-lo, um vento mudar o movimento dele e etc. Agora, por exemplo, tá passando um ônibus na rua, eu consigo sentir o sólido vibrar, certo? Então, o único tipo de movimento natural de um sólido é o movimento de vibração. Quais são as características do estado sólido? Então, um estado sólido ele tem um volume fixo, ou seja, se eu pegar aqui essa pomada de cabelo, ela tem um volume fixo, ok? Ela tem um volume fixo. Ela também tem forma própria, certo? Ela tem esse formato cilíndrico, ela não sofre compressão, sólidos não sofrem compressão, é difícil de ser atravessado, não se move espontaneamente, as partículas vibram em baixas velocidades e a força de atração entre essas partículas são altas, como eu falei aqui em cima. Então, partículas muito bem organizadas e unidas por forças de atração intensas. Seguindo os nossos estados físicos, a gente vai para o estado líquido. Então, o estado líquido, se eu der um zoom, eu vou ver as moléculas assim, ainda unidas, mas um pouco menos organizadas que no estado sólido. Então, essa organização dá algumas características para o estado. Quais são as características? Então, um líquido, ele adquire a forma do recipiente. Então, se você pegar um líquido e colocar num aquário, ele vai ter a forma do aquário. Se você pegar o líquido e colocar numa garrafa, ele vai tomar a forma da garrafa. Ele não tem uma forma própria como o sólido tem. Ele pode ser atravessado com facilidade, então você consegue andar numa piscina naturalmente. Claro, com uma velocidade diminuída, porque você está passando por matéria, certo? Você está atravessando matéria, mas você consegue atravessar um líquido. Um líquido ele tem movimento, ele pode escorrer, diferente do sólido. O sólido ele não tem movimento próprio. Um líquido ele pode sofrer compressão, mas não é fácil comprimir um líquido.
E ele faz vários tipos de movimentos, se a gente estiver falando em nível molecular, movimentos vibracionais, rotacionais e translacionais de curto alcance. A velocidade e a energia cinética desses movimentos, ou seja, a velocidade e a energia desse movimento são energias médias, ok? São energias medianas. Já o estado gasoso, se eu der um zoom, eu vou ter aqui as partículas completamente desorganizadas e percebam, não há força de atração entre elas. Elas não estão ligadas entre si como no estado líquido e no estado sólido. Então, isso caracteriza o estado gasoso, partículas completamente desorganizadas, praticamente não há força de atração atuando sobre elas, e essa ausência de força de atração entre elas garante um movimento muito grande para as partículas no estado gasoso. Essa organização dá algumas características para o estado gasoso. Então, o estado gasoso ele vai adquirir a forma do recipiente. Então, se você colocar ele num copo hermeticamente fechado, ele vai ter a forma de um copo. Se você colocar numa garrafa hermeticamente fechada, por que hermeticamente fechada? Porque gás, ele escapa, certo? Então, você tem que tomar esse cuidado de estar num sistema, fazendo o estudo no sistema fechado. Ele também ocupa todo o volume do recipiente. Isso é muito importante no estado gasoso. Então, por exemplo, se eu pego lá um copo e coloco um líquido, se eu colocar lá, sei lá, 200 ml desse líquido, esse copo tem um volume total de 300 ml, ok? De 300 ml. Eu vou lá, coloco 200 ml de um líquido, 200 ml de um líquido. Ora, o líquido, ele tem volume próprio. Se eu tenho 200 ml, eu vou continuar tendo 200 ml. Agora, se eu pego esse mesmo copo e coloco hermeticamente fechado, ok? Ele estaria aqui com uma tampinha aqui em cima. E ele tem lá os seus 300 ml. Se eu coloco qualquer massa de gás, qualquer massa, por exemplo, se eu colocar 5 gramas de gás, esses 5 gramas vai ocupar os 300 ml, ou seja, ocupa o volume inteiro do recipiente. Se eu colocar 10 gramas de um gás, os 10 gramas vai ocupar os 300 ml. Se eu colocar 50 gramas de um gás, os 50 gramas vai ocupar os 300 ml. Diferente do líquido, que ele não ocupa o volume do recipiente inteiro, porque ele tem volume próprio. O gás, ele não tem volume próprio, ok? Então, ele ocupa o espaço inteiro de onde é colocado. Um gás é atravessado com grande facilidade, então a gente consegue andar no ar normalmente, certo? O ar é um gás e todos os movimentos são permitidos para as moléculas no estado gasoso, tanto movimentos vibracionais, quanto rotacionais, quanto translacionais. A energia cinética, ou seja, a energia do movimento é muito grande, ok? E é isso. Continuando o nosso estudo, eu vou falar um pouquinho do plasma para vocês, só para vocês conhecerem um pouco. O que é o plasma? O plasma é quando você atinge temperaturas altíssimas e as moléculas elas se ionizem. Talvez vocês não entendam o que é ionização neste momento, mas mais para frente vocês vão entender. Só para vocês contextualizarem, o que é ionizar? Ionizar é quando um átomo perde ou ganha elétrons e ele fica carregado positivamente ou negativamente, ou seja, você forma partículas positivas e partículas negativas. Então, a gente fala que o plasma ele se comporta como uma nuvem de prótons, nêutrons e elétrons livres, ok? Diferente dos gases que não têm essas cargas. Tudo bem? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o plasma, dá uma procurada aí, porque esse não é o nosso foco de estudo. O nosso foco de estudo é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Bom, e o que define qual estado
da matéria uma substância vai estar? A temperatura. E para isso eu vou precisar saber qual é a temperatura de fusão e qual é a temperatura de ebulição da temperatura, ou da substância. Essas substâncias, cada uma, a água, o ferro, o silicone, o gás oxigênio, o gás ozônio, todas as substâncias possuem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição característica dessas substâncias. Por isso a gente chama essa propriedade de propriedade específica da matéria. Porque se eu sei o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma determinada substância, eu consigo identificá-la facilmente, porque eu sei que nenhuma outra substância no universo possui aquela temperatura de fusão e aquela temperatura de ebulição. Tá, mas o que é fusão e ebulição? Fusão e ebulição são dois processos de mudança do estado físico. Então, a gente dá nome para esses processos. Então, olha só, quando eu tenho o estado sólido indo para o estado líquido, eu chamo de fusão. Quando eu tenho o estado líquido indo para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. Quando eu tenho gás voltando para o estado líquido, eu tenho a liquefação ou a condensação. Quando eu tenho líquido indo para o estado sólido, eu tenho a solidificação. Quando eu tenho sólido indo direto para o estado gasoso, eu tenho a sublimação. E quando eu tenho o estado gasoso indo direto para o estado sólido, eu também tenho sublimação. Alguns autores, algumas literaturas em química, elas falam desse processo aqui do gás para o sólido. Para você não repetir sublimação e sublimação, você pode falar ressublimação. É importante também a gente verificar a característica em relação ao processo absorver ou liberar calor. Então, o que eu percebo? Que quando eu tenho, por exemplo, água sólida, gelo, para eu transformar o gelo em líquido, eu preciso aumentar a temperatura. Para eu transformar o líquido em gás, eu preciso aumentar mais ainda a temperatura. Então, todos os processos que ocorrem da esquerda para a direita ocorrem com a elevação da temperatura, ou seja, com aquecimento. Se você está aquecendo, esses processos precisam absorver temperatura. Então, se esses processos, quais processos? Eu vou numerar aqui: a fusão, a vaporização e a sublimação, que são os processos que ocorrem com um aumento da temperatura, com aquecimento. Se eles ocorrem com aquecimento, é porque eles estão precisando absorver calor, então eles são chamados de processos endotérmicos. O que significa o prefixo endo? Absorveu, colocou para dentro. Então, processos que absorvem temperatura, absorvem calor, são processos chamados endotérmicos. Agora, quando eu tenho gás indo para o estado líquido, eu preciso resfriar. Líquido indo para o estado sólido, eu resfrio mais ainda. E gás direto para o estado sólido, eu também preciso resfriar. Então, todos os processos que ocorrem da direita para a esquerda ocorrem com a diminuição da temperatura, ou seja, com resfriamento. Se você está resfriando, eu vou numerar aqui. Então, 4, 5 e 6. Então, o processo de liquefação ou condensação, solidificação e sublimação precisam perder calor. E processos que perdem calor são chamados de processos exotérmicos. Isso a gente já viu as aulas passadas, certo? A gente está fazendo uma revisão geral das aulas passadas. Ok, então voltando lá, os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, o que vai determinar qual estado físico
a matéria se encontra é a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição que ele se encontra, certo? Se eu estou numa temperatura abaixo da temperatura de fusão, que é a mesma temperatura para solidificar, então, tanto a fusão quanto a solidificação ocorrem na mesma temperatura, tanto a vaporização quanto a liquefação ocorrem na mesma temperatura, ok? Então, se a matéria se encontra numa temperatura abaixo da temperatura de fusão dela, ela está no estado sólido. Se ela está numa temperatura entre a temperatura de fusão e ebulição, ela está no estado líquido. Se ela está numa temperatura superior à temperatura de ebulição dela, ela está no estado gasoso. Outra coisa que influencia é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela influencia diretamente na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição dessas substâncias. Então, vou dar um exemplo aqui, da água. O que é pressão? Antes de mais nada, o que é pressão? Conceito de pressão. Conceito de pressão é uma força em Newton que você faz sobre uma área, e a área se calcula em metros quadrados, certo? Então, é Newton por metro quadrado. Essa é a fórmula da pressão. Comumente, a gente tem unidades de medidas para pressão. Então, a gente fala ATM, por exemplo, 1 ATM, 2 ATMs, 2 atmosferas. Também podemos falar em milímetros de mercúrio. Olha, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Eu também posso falar em Pascal. Eu tenho, sei lá, 10 quilopascais. Enfim, a gente não utiliza Newton por metro quadrado. É muito comum a gente utilizar principalmente a atmosfera e milímetro de mercúrio, ok? Beleza. Então, o que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica, se é força por metro quadrado, é o peso do ar, certo? O que é peso? O que é força? Peso mesmo? Força, peso. Força, peso é a massa vezes a aceleração, certo? Então, é o peso do ar em cima de uma superfície. Aí eu te pergunto, a pressão atmosférica, ela é maior ou menor aqui na beira do lago ou lá em cima da montanha? Ora, você tem que pensar da seguinte maneira: aonde eu tenho uma coluna de ar maior? Aqui eu tenho essa quantidade de ar. Então, se eu estiver aqui em cima da montanha, a quantidade de ar em cima de mim é menor que se eu estiver aqui no lago. A quantidade de ar é muito maior em cima de mim aqui. Portanto, a pressão atmosférica aqui é maior que aqui, porque o peso que o ar vai estar fazendo em cima da superfície vai ser muito maior aqui embaixo do que aqui em cima. Agora, vocês imaginem o seguinte, você tem a água líquida, ok? A água líquida. Para ela ir para o estado gasoso, ela tem que superar a pressão atmosférica, certo? Porque a molécula de água precisa se desprender e ir para a atmosfera. Então, para ela ir para o estado gasoso, você precisa superar a pressão atmosférica. Beleza. Aí, nós temos essa situação aqui. Quando eu comparo a altitude de algumas cidades. Por exemplo, Santos. Santos está a nível do mar. São Paulo, eu subo a serra para ir para São Paulo, certo? A altitude é muito maior. Portanto, a quantidade de ar em cima de São Paulo é menor que em Santos. Se eu vou para Brasília, está numa altitude maior que São Paulo. Se eu for para Quito, uma altitude maior. Se eu for para La Paz, uma altitude muito maior. Então, quanto mais eu subo, quanto mais eu aumento a altitude, menor a coluna de ar em cima da cidade. Portanto, menor a pressão atmosférica.
Então, aqui em Santos, a coluna de ar que a molécula precisa romper para ir para o estado gasoso é muito maior que em São Paulo, que é muito maior que em Brasília, que é muito maior que em Quito, e etc. Quando eu vou medir a temperatura de ebulição da água nessas cidades, eu vou ter lá que em Santos a água ferve a 100 graus Celsius. Quando eu subo para São Paulo, ou seja, eu diminuir a pressão atmosférica, a temperatura de ebulição da água vai para 98 graus Celsius. Quando eu subo para Brasília, a pressão atmosférica diminuiu. A temperatura de ebulição da água também diminui. A água ferve a 96 graus Celsius. Quando eu subo para Quito, a pressão diminui mais ainda. Então, a temperatura de ebulição da água também diminui. Quando eu vou para La Paz, mais ainda. Então, a temperatura de ebulição, ela está diretamente relacionada com a pressão atmosférica. Quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Então, professor, mas então você falou que a temperatura de ebulição é uma propriedade específica da substância. Você está me falando que em Santos a temperatura de ebulição da água é 100 graus, em São Paulo é 98, 96, 90, ou seja, não está constante a temperatura. Por que não está constante? Porque a gente fala de temperatura de ebulição ao nível do mar. Então, sempre que eu te der um dado, eu vou falar lá, olha, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius a 1 atmosfera. Se eu mudo de cidade, a temperatura vai ficar constante, mas eu preciso falar qual é a pressão atmosférica dessa cidade, ok? Beleza. Continuando a nossa aula, algumas observações em relação à liquefação. A liquefação e a condensação existe uma diferença. A liquefação ela ocorre quando você muda tanto a pressão quanto a temperatura, enquanto a condensação só ocorre quando você muda a temperatura. Mas tudo bem, vocês não precisam se focar nisso, ok? Outra coisa, a sublimação. Só para mostrar para vocês um processo de sublimação. O iodo é um sólido que sublima. O iodo, ele é um sólido roxo. Quando você coloca, por exemplo, um vidro de relógio em cima de um becker, você vai começar a perceber uma fumaça roxa aqui dentro e não há nenhum líquido, está tudo completamente seco, ou seja, o sólido foi direto para o estado gasoso. E também esse gás volta a formar o sólido direto. É lógico que é um processo do sólido para o gás, é um processo endotérmico, então eu tive que colocar para aquecer, tive que colocar no umbigo de Bunsen. Outra coisa, o gelo seco que vocês veem aquela fumaça na balada, o gelo seco também sofre sublimação. Você tem gás carbônico. O que é o gelo seco? O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. E aí você coloca esse gás carbônico à pressão atmosférica, ele vai diretamente para o estado gasoso. E aí você começa a ver aquela fumaça, certo? Outra coisa que é legal a gente observar aqui é que o gelo seco, a fumaça, ela sempre vai para o chão. Por que que sempre vai para o chão? Porque em relação ao ar, o gás carbônico ele tem uma densidade maior. Outro exemplo de substância que sofre sublimação é a naftalina. Vocês provavelmente não conhecem, mas muitas vós, a minha também utilizava isso, comprava isso daí e colocava dentro dos armários, dentro dos guarda-roupas. Quando você abriu o guarda-roupa, tava um cheiro de naftalina absurdo. A naftalina, ela mata barata, ela não só barata, traças e outras coisas que podem aparecer. E ela vai do estado sólido direto para o gasoso. Você coloca lá no guarda-roupa e quando você vai ver, não está molhado o guarda-roupa. Por que não está molhado o guarda-roupa? Porque foi diretamente para o estado gasoso.
Outra coisa, a vaporização, a gente pode separá-la em três tipos diferentes. Então, o que é a vaporização mesmo? A vaporização aí do estado líquido para o estado gasoso, certo? Existe a evaporação, existe a ebulição e existe a calefação. Qual é a diferença desses processos? A evaporação é um processo natural que você não chega a 100 graus Celsius. Se eu estiver falando de água, né? Eu não chego na temperatura de ebulição para a molécula aí do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo é secar roupa no varal. Eu vou lá, lavo a minha roupa e coloco ela no varal para secar. Mesmo embaixo do sol, você chega a uma temperatura de 100 graus Celsius? Você chega na temperatura de ebulição da água? Não. Mas mesmo assim, a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando eu tenho um processo natural que você não chega na temperatura de ebulição da substância, a gente fala que esse líquido evaporou, certo? Agora, ebulição. Na ebulição, eu fui lá, peguei uma panela de água, coloquei no fogo e com esse aquecimento eu forcei que a temperatura chegasse a 100 graus Celsius. Ou seja, a ebulição não é um processo natural. Ele é mais rápido e ele só vai ocorrer quando você chegar na temperatura de ebulição da substância, ok? Geralmente você não chega. Claro, tem algumas substâncias que na temperatura ambiente você já chegou, às vezes já até ultrapassou a temperatura de ebulição delas. Mas se a substância estiver líquida na temperatura de ebulição, na temperatura ambiente, muito provavelmente você vai ter que aquecer, forçar para que ela chegue na temperatura de ebulição. E já é um processo turbulento, agitado e bem mais rápido que a evaporação, né? Então, se você colocar aí uma garrafa d'água dentro de uma panela para ferver, ela vai embora muito mais rápido que se eu deixar ela aberta evaporando, certo? E também tem a calefação. A calefação é quando a temperatura está tão alta que está acima, a temperatura está acima da temperatura de ebulição da substância e a substância, por exemplo, numa chapa de hambúrguer lá, que o cara está fazendo hambúrguer, a temperatura facilmente chega a temperaturas acima de 100 graus Celsius. Quando eu pingo água em cima dessa chapa de hambúrguer, antes mesmo dela pingar, ela já vai para o estado gasoso, ok? Isso é a calefação. Então, de novo, se você não souber diferenciar qual é o processo, você vai falar, olha, está ocorrendo a vaporização, ok? A vaporização engloba os três processos, mas existe uma diferença entre esses três processos, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, o estado físico da substância vai depender da temperatura que ele se encontra. Se essa temperatura estiver antes da temperatura de fusão dele, está no estado sólido. Se estiver entre a temperatura de fusão e ebulição, está no estado líquido. Se estiver depois da temperatura de ebulição, está no estado gasoso. Então, vamos fazer um exercício aqui. Olha só, eu dei três substâncias. Eu dei a glicerina, eu dei o metano e eu dei o ácido fosfórico. E eu dei a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição dessas substâncias. E eu quero que vocês me falem qual é o estado físico dessas substâncias a 25 graus Celsius e a 0 graus Celsius. Então, vamos analisar um por um. 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Para a glicerina, 25 está antes de 18 graus, está entre 18 e 290, ou está depois de 290? Está entre, se está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a glicerina está no estado líquido.
Agora, 25 para o metano, tá antes, tá entre ou tá depois? Tá depois, certo? Então, o metano está no estado gasoso, a 25 graus Celsius. E o ácido fosfórico, 25, está antes de 42, entre 42 e 218 e 158, ou depois de 158? Está antes. Então, o ácido fosfórico está no estado sólido, certo? Então, essa seria a resposta. A glicerina no estado líquido, a 25 graus Celsius, o metano no estado gasoso e o ácido fosfórico no estado sólido. Agora, vamos ver se isso muda. Vamos ver se isso muda quando eu diminuo a temperatura para 0 graus Celsius. Então, 0 para a glicerina. 0 está antes de 18. Então, a glicerina está no estado sólido. Ora, a 25 graus Celsius ela era líquida. O metano, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius está depois de menos 61. O metano continua no estado gasoso. 0 está antes de 42, então está no estado sólido. A única que mudou de estado físico foi a glicerina. O metano e o ácido fosfórico permaneceram no mesmo estado físico. E aí a gente também viu as curvas de aquecimento, um gráfico que mostra as transformações dos estados físicos e relaciona temperatura no eixo Y e o tempo no eixo X. Então, por exemplo, para a água, quais são dois pontos importantes? 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, por exemplo, se eu inicio o meu experimento a menos 5 graus Celsius, a temperatura inicial foi de menos 5 graus Celsius. Eu consigo fazer um diagrama, uma curva de aquecimento para a água. Então, eu vou aquecer até, sei lá, temperatura final 120 graus Celsius. Começo. A 0 graus Celsius, a menos 5 graus Celsius, eu vou ter lá só água no estado sólido, Passa um tempo para eu aquecer e a temperatura chegar em 0 graus Celsius. Quando chega em 0 graus Celsius, eu consigo ver dois estados físicos da matéria, eu consigo ver o sólido e eu consigo ver o líquido, o sólido derretendo, certo? Se eu colocar um termômetro aqui dentro, eu vou perceber que enquanto a última pedrinha de gelo não se desfizer, a temperatura não sai de 0 graus Celsius, ou seja, durante um tempo, a temperatura permanece constante em 0 graus Celsius. Quando todo o gelo derreteu, a temperatura continua subindo. Aí sobe, demora um tempo para chegar em 100 graus Celsius. Quando eu chego em 100 graus Celsius, eu consigo ver dois estados físicos da matéria. Eu consigo ver o líquido e eu consigo ver o vapor. E se eu colocar um termômetro aqui e ficar medindo a temperatura desse processo, eu vou perceber que enquanto a última gota desse líquido não virar gás, a temperatura não sai de 0 graus Celsius, de 100 graus Celsius, desculpa. Então, a temperatura fica constante durante um tempo. A última gota do líquido vaporizou, aí o líquido continua a aumentar a temperatura. Então, eu tenho aí, neste caso aqui, um diagrama de aquecimento da água, ou seja, eu estou indo de uma temperatura menor para uma temperatura maior e mostrando, indo do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o estado gasoso. Então, aqui onde eu tenho o estado sólido e líquido e aqui onde eu tenho o estado líquido e gasoso, eu estou representando a fusão, ou seja, sólido indo para líquido, e aqui eu estou representando a ebulição, líquido indo para o estado de vapor, certo? Eu também posso fazer diagrama de resfriamento. Então, por exemplo,
indo de uma temperatura menor para uma temperatura maior é aquecimento. Agora, começando numa temperatura maior e terminando numa menor, é um gráfico de resfriamento. Qual a diferença dessas curvas? A diferença é que no primeiro gráfico eu estou representando a fusão e a vaporização, que são processos que ocorrem com aumento de temperatura, e no segundo gráfico, na curva de resfriamento, eu estou representando a condensação, ou seja, o gás indo para o líquido, e a solidificação, o líquido indo para o sólido, certo? Lembrando que toda substância química, você pode confeccionar um diagrama de aquecimento e de resfriamento. O que você tem que observar para colocar no gráfico? Tem que colocar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição respectivas daquela substância, certo? Bom, agora como que eu consigo diferenciar pelo um gráfico se eu estou falando de uma substância pura ou se eu estou falando de uma mistura? É muito fácil. O que eu estou falando? Ó, então, o que é uma substância pura? Por exemplo, eu te dei lá só um copo de água pura. Aí no outro, eu te dei água misturada com sal de cozinha. Ora, a coloração vai ser igual, porque os dois são sistemas homogêneos, ou seja, eu não vou conseguir enxergar o sal lá. Mas como que eu vou conseguir diferenciar pelo gráfico, pelo diagrama de aquecimento ou resfriamento, se eu estou falando do gráfico da água pura ou do gráfico da água misturada com sal? Não só nesses casos, ok? Qualquer tipo de mistura. Quando eu tenho uma substância pura, deixa eu mudar de cor aqui. Quando eu tenho uma substância pura, tanto a fusão quanto a ebulição, tanto no aquecimento quanto no resfriamento, ocorrem em temperaturas constantes, ou seja, a linha fica reta ali, ok? A temperatura é constante, o processo inicia numa temperatura e termina na mesma temperatura. Isso é um gráfico, uma curva de uma substância pura. Agora, se eu ver um gráfico assim, ó, um gráfico desta maneira, em que, percebem, não está retinho, eu começo numa temperatura e termino em outra temperatura. Olha só, eu começo numa temperatura e termino em outra temperatura. Perceberam que aqui, ó, está um inclinado? Quando você vê um tipo de gráfico desse, pode ter certeza que você está tratando de uma mistura de substâncias químicas. Água misturada com sal, água misturada com açúcar, água misturada, ou não precisa ser água, álcool misturado com gasolina, enfim, algum tipo de mistura de substâncias químicas. Então, de novo, como que você diferencia um gráfico pelo um diagrama, se é uma substância pura ou se é uma mistura? Através da temperatura de fusão e ebulição. Se for constante, se for retinho, se o processo inicia e termina numa mesma temperatura, pode ter certeza que é uma substância pura. Agora, se o processo inicia numa temperatura e termina em outra, mesmo que a faixa seja pequena, você está tratando de uma mistura de substâncias químicas. Ainda, ó, nesses dois gráficos, tanto a fusão quanto a vaporização está inclinado, certo? Você também pode ter esse tipo de gráfico aqui, ó. A ebulição retinha e a fusão não, também é uma mistura. Ou a fusão retinha e a ebulição não, também é uma mistura.
para ser uma substância pura, tanto a fusão quanto a ebulição tem que ser retinho, tem que ser temperatura constante. Bom, essas duas misturas aqui que estão na tela, elas têm nomes especiais. Então, quando uma mistura possui temperatura de ebulição constante, mas a fusão não, você vai chamá-la de mistura azeotrópica. Agora, se for o contrário, ou seja, se ela tiver temperatura de fusão constante, mas a temperatura de ebulição não, você vai falar que ela é uma mistura eutética. Bom, não vou falar disso, mas preciso falar disso. Densidade. O que é densidade? Densidade é um cálculo, é uma relação entre massa e volume. E a densidade também é uma propriedade específica da matéria, ou seja, você consegue utilizar essa propriedade para identificar qual é o tipo de substância que a gente está falando, que a gente está tratando. Então, por exemplo, se eu pego aqui o ferro, eu vou lá, pego o ferro e vejo aqui. Pego 78 gramas dele e meço o volume em centímetros cúbicos. Pego 156 gramas dele e meço o volume em centímetros cúbicos. Pego 195 gramas dele e meço o volume em centímetros cúbicos. Se eu fizer essa conta, ou seja, massa por volume, de todas elas, olha só, 78 dividido por 10, 156 dividido por 20, 195 dividido por 25, todas elas chegam no mesmo resultado. E é exatamente por isso que a densidade é uma propriedade específica, porque não importa qual a massa que você pegue dessa substância, o volume dela vai ser correspondente. Então, sempre que você pegar 1 centímetro cúbico dela, você vai ter 7,8 gramas. Então, o que é densidade? Densidade é uma relação de massa por volume. Aí, a gente fala, por exemplo, da água e do óleo. E a água e o óleo não se misturam porque o óleo é menos denso que a água. O que significa falar ser menos denso ou mais denso? Por exemplo, se eu pego uma... só um minutinho. Se eu pego lá 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo e 1 quilo de chumbo, eu vou ter volumes bem diferentes, certo? O chumbo é um metal muito pesado. E para eu pegar 1 quilo de chumbo, eu vou precisar pegar um nadinha de chumbo. Se eu medir o volume que eu preciso pegar, é bem pequeno. Agora, pega 1 quilo de algodão, você vai precisar pegar um volume enorme. Então, quando eu for fazer essa conta, eu vou colocar valores arbitrários aqui, ok? Fui lá, peguei 1 quilo de algodão. Medi o volume de 1 quilo de algodão. Vamos supor que, sei lá, tinha 10 litros. 1 quilo dividido por 10 dá 0,1 quilograma por litro, certo? Massa por volume. Eu fui lá e medi o volume do chumbo. Ele tinha, sei lá, 1 litro. Ou seja, 1 quilograma por litro. Quem é menos denso? O algodão. Quem é mais denso? O chumbo, certo? Bom, só para terminar essa aula, agora a gente vai entrar em classificação da matéria. O que é classificação da matéria? A matéria ela pode ser classificada em substância pura ou misturas. Mas dentro dessas classificações, há algumas outras classificações. Então, por exemplo, como que eu
represento uma substância química? Eu represento ela pela sua fórmula molecular, certo? Então, a sua fórmula molecular, ela vai apresentar aqui para a gente qual é o elemento químico e quantos átomos do elemento químico. Qual é o elemento químico? Quando não tem número, é 1. E quantos átomos desse elemento químico constituem essa substância, certo? Então, por exemplo, aqui o sulfato de sódio. O sulfato de sódio ele é constituído por 3 elementos químicos, ou seja, pelo sódio, pelo enxofre e pelo oxigênio. Mas quantos átomos constituem essa molécula? Olha, eu tenho 2 átomos do sódio, 1 do enxofre e 4 do oxigênio. Ao total, eu tenho 7 átomos. Então, vamos lá. Eu tenho 3 elementos, certo? 3 elementos. Totalizando os átomos desses elementos, eu tenho 7 átomos desses elementos. 2 do sódio, 1 do enxofre e 4 do oxigênio, certo? Bom, esse tipo de substância é chamado de substância composta, substância pura composta. Então, duas classificações para substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Quando uma substância vai ser pura simples? Quando ela for formada de um único elemento químico. Por exemplo, aqui o gás hidrogênio. Qual é a fórmula do gás hidrogênio? H2, ou seja, ele tem dois átomos do elemento hidrogênio. Mas ele só é formado por hidrogênio, ele é formado por um único elemento químico, então substância pura simples. Gás oxigênio, O2, tenho 2 átomos do mesmo elemento, substância pura simples. Gás nitrogênio, N2, eu tenho 2 átomos do mesmo elemento químico, então substância pura simples. Vou dar outros exemplos. O3, substância pura simples. F2, substância pura simples. Cl2, substância pura simples. Agora, quando eu tenho mais de um elemento formando a substância, eu tenho uma substância pura composta. Por exemplo, a água. A água, ela é composta pelo elemento hidrogênio e pelo elemento oxigênio. Eu tenho 2 elementos químicos formando a substância, então é uma substância pura composta. O cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, ele é composto por Na e Cl, então substância pura composta, mais de um elemento químico na constituição. O nosso açúcar, a sacarose, ela é composta por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. 3 elementos químicos, substância pura composta. Dióxido de carbono, carbono e oxigênio, 2 elementos químicos, substância pura composta. Agora, a quantidade de átomos não é a quantidade de elementos. Por exemplo, aqui, o nosso açúcar, ele é composto por 3 elementos químicos, mas quantos átomos? 12 átomos do elemento químico carbono, mais 22 átomos do elemento hidrogênio, mais 11 átomos do elemento oxigênio. Então, falar elemento químico e falar átomos do elemento químico são coisas distintas, ok? Então, de novo, recapitulando, substância pura simples é quando é formada por um único elemento químico. Substância pura composta, mais de um elemento químico. Agora, se eu pego, por exemplo, água e misturo com sal, eu tenho uma substância pura? Não, eu tenho uma mistura. Se eu pego água, misturo com açúcar, eu tenho uma substância pura? Não, eu tenho uma mistura de substâncias. Se eu pego água, sal e açúcar, misturo tudo, eu tenho uma mistura de substâncias. E aí, quando eu falo em mistura de substâncias, eu posso classificá-las em misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. E aí a gente começa a entrar em conceito de fases. Mas antes de eu entrar em conceito de fases,
Vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Então, eu quero que vocês me classifiquem esses sistemas em substâncias puras, misturas, aliás, substâncias puras simples, substâncias puras compostas ou misturas, ok? Então, por exemplo, aqui no A. No A, eu tenho duas moléculas. Elas são iguaizinhas, o elemento é a cor, ok? Então, eu tenho elemento vermelho, elemento cinza, elemento azul, elemento preto. Então, eu tenho duas substâncias, duas moléculas iguaizinhas. Então, é uma substância pura simples, certo? Porque as duas moléculas são formadas pelo mesmo elemento químico. Isso daqui, por exemplo, seria um O3. Seria um O3, certo? Agora aqui, ó, aqui eu tenho uma substância pura, porque no sistema essa molécula é igualzinha a essa. Mas essa substância pura foi formada por mais de um elemento químico. Ela é formada pelo elemento azul e o elemento cinza. Então eu tenho sim uma substância pura, mas ela é composta. Aqui no C, eu também tenho uma substância pura, porque ó, essa molécula é igual a essa, mas as moléculas são compostas por dois elementos químicos, o elemento preto e o elemento vermelho. Então, substância pura composta. E aqui no D, eu tenho uma substância pura, porque as três moléculas, três átomos são iguais. Mas formado de um único elemento químico, então substância pura simples. Agora percebam no E. O E já é uma mistura de substâncias, porque eu tenho aqui, ó, por exemplo, com 2 e com 3. Então, essa e essa molécula são iguais. Então, por exemplo, isso seria O2. Agora, essa e essa são iguais, isso seria O3. Eu tenho uma mistura de substâncias. Então, tem uma mistura de substâncias. Neste caso, as duas substâncias são simples, mistura de substâncias simples. E aqui, ó, isso é igual a isso, mas é diferente desses dois. Então, eu tenho uma mistura de substâncias, certo? E aí, quando eu classifico em misturas homogêneas e heterogêneas, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque existe a classificação de sistemas e misturas. Então, por exemplo, o que é um sistema? Sistema é tudo que você pega como objeto de estudo, é a parte do universo que você pega como objeto de estudo. Então, por exemplo, se eu quero estudar esse copo com água, meu sistema é esse copo com água, ok? Se eu quero estudar a minha casa, o meu sistema é tudo que tem dentro da minha casa. Se eu quero estudar a sala de aula, o meu sistema é a sala de aula inteirinha, com os alunos, com a lousa, com o giz, com o ventilador. Então, sistema é tudo que você toma como objeto de estudo. E aí a gente pode ter sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Então, por exemplo, água, a sala de aula. A sala de aula é um sistema heterogêneo, certo? Então, cada um é diferente, tem uma altura diferente, tem uma voz diferente, tem um cabelo diferente, as carteiras não são exatamente iguais, os gizes não são iguais, então eu tenho um sistema heterogêneo, certo? Agora, por exemplo, eu vou estudar o ar, eu pego um aquário com ar. O ar é um sistema homogêneo. Qual é o meu sistema? É o ar. O ar é um sistema homogêneo dentro daquele aquário, certo? Dentro daquele aquário. Agora, uma mistura de substâncias é diferente. Você também é um sistema e pode ser homogêneo e heterogêneo. Exemplo, água e óleo. Água e óleo você consegue enxergar as fases, certo? Você consegue enxergar o óleo, você consegue enxergar a água. Então, você tem uma mistura
heterogênea. Você consegue enxergar duas ou mais fases. Agora, água e sal de cozinha são duas substâncias diferentes que você misturou e você não consegue enxergar mais quem é água, quem é sal. Você viu um único aspecto, uma única fase, então você tem uma mistura homogênea. Então, falar em homogêneo e heterogêneo tem a ver com o número de fases que a gente está enxergando. Fase é o que você enxerga. Então, homogêneo, você só enxerga um único aspecto, um aspecto contínuo, uma única fase. Exemplo de misturas homogêneas: água e sal, dependendo da quantidade, lógico, né? Não dá para colocar 1 quilo de sal num copo de água que vai formar uma mistura heterogênea, vai ficar sal no fundo. Mas se você colocar uma colherzinha, é homogêneo. Água e uma colherzinha de açúcar, homogêneo. O próprio ar é homogêneo, uma mistura de substâncias, né? Porque tem gás oxigênio, gás hidrogênio, gás carbônico. Você não consegue identificar quem é o que, certo? O petróleo é um líquido preto que tem diversas substâncias, é uma mistura homogênea, um único aspecto, uma única fase. Agora, mistura água, areia e óleo. Você vai ver as três substâncias, ok? As três substâncias. Você vai ver a areia no fundo, a água no meio e o óleo em cima. Você tem uma mistura de substâncias e você enxerga três fases. Misturas heterogêneas, ok? Tomem cuidado que o número de fases às vezes pode coincidir, mas às vezes podem não coincidir com o número de componentes. O que é o componente? O componente é quantas substâncias você misturou. O que é fase? É quantas coisas você enxerga. Exemplo: se eu pegar água, misturar com sal, água se mistura com sal? Sim, eu vou ver um único aspecto aqui. E açúcar? Vou ver um único aspecto, porque a água, açúcar e sal se misturam, certo? Então, ó, misturei três componentes, três substâncias químicas, mas vejo um aspecto só. Adicionei lá óleo. Óleo se mistura? Não. Então, fica embaixo uma parte aquosa que eu não enxergo, onde está o sal, onde está a água, onde está o açúcar, e uma parte de cima o óleo. Quantas fases tem esse sistema? 2 fases. Ó, só enxergo o óleo e enxergo aqui uma parte aquosa, mas que eu não consigo diferenciar o que é o que. E quantos componentes? 4 componentes. Eu misturei 4 substâncias químicas. Então, número de fases e número de componentes são conceitos diferentes. Número de fases é o que você enxerga, número de componentes é a quantidade de substâncias que você coloca lá. Agora, por exemplo, água e gelo. Água e gelo. Água e gelo é uma mistura? Não é uma mistura. Por quê? É água e água. Água no estado sólido e água no estado líquido. Você pode falar que você tem uma mistura heterogênea? Não. Você só pode falar que você tem um sistema heterogêneo, porque não é uma mistura de substâncias, ok? Então, essa é a classificação. Olha, a matéria ela pode ser um sistema, né? Um sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Esse sistema homogêneo pode ser uma substância pura ou uma mistura homogênea. Esse sistema heterogêneo pode ser uma substância ou uma mistura heterogênea, uma substância com mais de um estado físico. Depois vocês deem uma olhada no caderno, no livro de vocês, vocês vão entender se vocês não ficarem com alguma coisa confusa. E de qualquer maneira, vocês podem me perguntar também no fórum. Então, vamos fazer um exercício aqui. Olha só, nota: a não ser que sejam especificados, o ar e o material que constitui o recipiente não devem ser incluídos como fases ou componentes. Então, se eu não falar que o vidro e o ar são componentes, você não considera, ok? Então, aqui nesse primeiro sistema eu tenho água pura, água pura. Qual o número de componentes? Número de componentes igual a
1. Só tenho a substância água. E número de fases, o que eu estou enxergando? Eu só estou enxergando uma única coisa aqui, um aspecto contínuo, número de fases igual a 1, ok? Aqui no B, sal de cozinha. Olhando para isso daqui, qual o número de componentes? Ora, só tem sal de cozinha. Então, só tem uma única substância, número de componentes igual a 1. E número de fases? Ora, eu só vejo um único aspecto contínuo. Número de fases igual a 1. Agora, aqui, água líquida e água sólida. Número de componentes. Água e água é a mesma substância química. Então, eu só tenho uma única substância química, um único componente. Mas quantas fases eu tenho? Eu enxergo duas coisas diferentes, eu tenho duas fases. Aqui no D, eu tenho água misturada com sal dissolvido. Eu consigo enxergar o sal aqui? Não. Então, aqui um aspecto homogêneo, uma única fase. Número de componentes. Ora, eu tenho duas substâncias misturadas. Número de componentes igual a 2, certo? Aqui no E, eu tenho água líquida, sal dissolvido e sal não dissolvido. Bom, o que eu enxergo? Eu enxergo a parte líquida e a parte sólida. Número de fases, 2. Número de componentes, ora, eu tenho água, sal e sal. Sal e sal é a mesma substância, então tenho também dois componentes, água e sal. Agora aqui no F eu tenho água líquida, água sólida, sal dissolvido e sal não dissolvido. Quantas coisas eu enxergo? Eu enxergo gelo, eu enxergo a parte líquida, que aqui tem água e sal dissolvido, e enxergo a parte sólida. Eu enxergo 3 fases. Quantos componentes? Eu tenho água e sal só, 2 componentes, certo? Bom, e aí a gente já falou disso daqui, mas vamos dar uma recapitulada. Vocês também precisam saber diferenciar o que é uma transformação física de uma transformação química. Qual é a diferença de um fenômeno físico? Um fenômeno físico, a substância inicial e final são as mesmas. Exemplo, pega papel, picota um papel, amassa o papel, rasga o papel. Ele é papel no início, ele é papel no final. Pega gelo, derrete gelo, transforma em água líquida. Pega essa água líquida, transforma em água vapor. Você transformou o estado físico, mas era água, água e água. Isso é uma transformação física. Pega, por exemplo, açúcar. Açúcar, olha só aqui, até representei aqui. Açúcar sólido e dissolve. Você vai desaparecer com açúcar. Desaparecer mesmo? Não, você só solubilizou o açúcar, mas continuou sendo açúcar. Era açúcar sólido e agora está açúcar em solução. Então, uma transformação física, a substância inicial e final são as mesmas. Agora, numa transformação química, as substâncias iniciais e finais são distintas. Então, exemplo, queima álcool. Pega álcool e queima. Você vai formar gás carbônico e água, ou seja, não é nem o álcool nem o gás oxigênio. Ferrugem, a formação de ferrugem. Pega uma barra de ferro e oxida ela. Vai virar, aqui ele não foi ferrugem, foi o hidróxido de ferro, ok? Mas no ferrugem também é a mesma coisa. A substância inicial e final são completamente diferentes. Era uma barra de ferro cinza, com um brilho característico, e depois do ferrugem virou um pó alaranjado, uma substância completamente diferente, certo? Pega a fotossíntese. A planta pega gás carbônico e água na presença de luz, forma glicose, gás oxigênio e água. Tá errado aqui, não é gás carbônico, é gás oxigênio. Então, era gás carbônico e água, virou glicose e gás oxigênio. Substâncias completamente distintas. Então, um fenômeno químico, você tem substâncias iniciais, finais completamente diferentes, certo? Agora, vamos fazer um exercício aqui para classificar em fenômenos
químicos e físicos. Então, olha só, amadurecimento de fruta. Amadurecimento de fruta é um fenômeno químico ou físico? É químico, porque a fruta tinha um gosto, uma cor, e de repente ocorre a fermentação, o apodrecimento, sei lá, alguma coisa do tipo, que transforma ela em uma cor diferente, um gosto completamente diferente. Então, provavelmente não, com certeza, a substância química mudou. Então, a substância inicial e final não foram as mesmas, então é um fenômeno químico. Corroer metais. O metal era uma substância e virou outra substância, certo? Então, um fenômeno químico. Agora, a atração entre o ferro e um ímã. Eles vão atrair, vão se grudar e vai continuar sendo ferro, vai continuar sendo ímã. É um fenômeno físico. Formar neblina. O que é neblina? Neblina é água condensada, certo? Então, a água que estava no estado de vapor condensou e formou aquelas gotículas. Era água e água só fez um fenômeno físico. Todas as transformações do ciclo de água na Terra. Então, água líquida, sólida, gasosa, todas as transformações. Isso é fenômeno físico. Cozinhar um alimento ou digerir um alimento. Você pega lá a carne tem um gosto crua, você coloca lá no fogo, ela muda de coloração, ela muda de gosto, você consegue voltar ao que ela era? Não, porque mudou a substância química, certo? Então é um fenômeno químico. Movimento dos corpos. Movimento dos corpos é um fenômeno físico. Condutividade elétrica. Condutividade elétrica é um fenômeno físico, não muda o material. Então, por exemplo, quando você tem lá o fio de cobre, que é o fio que está aí nas nossas paredes, conduz a corrente elétrica e continua sendo fio de cobre, certo? Transmissão de calor de um objeto para outro é um fenômeno físico. A alteração da cor em páginas de livros ou jornais envelhecidos, aí já é um fenômeno químico, certo? O aparecimento dessa cor é porque está mudando alguma coisa na constituição dessas substâncias. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Um pouco longa, mas necessária para a gente revisar alguns conceitos e conseguir entrar na próxima matéria, que vai ser a separação de misturas, métodos de separação de misturas. Espero que vocês façam os exercícios aí e, se tiverem alguma dúvida, a gente tira lá no fórum ou depois marcamos alguma reunião e espero que vocês estejam bem, ok? Abraço, até a próxima aula.